Olá pessoal, a gente vai aqui fazer nossa aula hoje aqui de revisão de ponto médio, certo? Coloquei aqui a maneira como a gente vai deduzir a fórmula, né? Coloquei esse esquema e alguns exercícios, certo? Conforme a gente vai fazendo aí, certo? Vocês vão acompanhando. E eu quero que vocês acompanhem essa aula para vocês relembrarem daquilo que nós já vimos, certo? Então, pessoal, importante aqui, certo? O que a gente quer fazer hoje? Nós queremos relembrar o conceito aqui de ponto médio. Vou deduzir a fórmula para vocês, vou resolver alguns exemplos para a gente relembrar. Os exemplos que eu vou fazer hoje aqui são exemplos que já foram dados para vocês. É uma revisão, certo? Evitei colocar coisa nova nesse momento para vocês irem aí se adaptando. Beleza, pessoal? Uma outra coisa, estarei mandando aí os arquivos novamente, os arquivos que já foram enviados, serão enviados novamente para as plataformas que os professores estão desenvolvendo e a gente vai se adequando aí conforme o tempo vai passando. Mas os vídeos que eu estou colocando aqui no meu canal, vocês assistam, olhem os exemplos, olhem as deduções das fórmulas e vamos relembrar o que a gente já viu aí antes da gente ter essa paralisação de aulas, certo? Então, pessoal, vamos começar sem mais enrolações. A gente vai falar aqui, pessoal, de ponto médio do segmento, certo? O que é o ponto médio, pessoal? Então, vamos começar. Seja o segmento AB representado no plano cartesiano abaixo. Eu tenho aqui o plano cartesiano, eixo X, eixo Y, tenho aqui o zero, a origem, né, do plano cartesiano. Tudo bem, pessoal? E eu tenho um segmento AB. O que significa segmento AB? Nós sabemos, né? Sabemos que aqui é o ponto A, a extremidade A, certo? E a extremidade B. Certo, pessoal? Extremidade A, extremidade B. Tudo bem, pessoal? Aí, o que acontece? A gente sabe, pessoal, que pontos no plano cartesiano possuem as suas coordenadas em X e coordenadas em Y. Então, por exemplo, pessoal, se eu tenho o ponto A, eu sei que a coordenada X desse ponto é o XA. E a coordenada Y desse ponto é YA, certo? XA, YA. Agora, ponto B, mesma coisa. Se eu tenho a outra extremidade B, o que eu sei? Que aqui é XB no eixo X e coordenada YB lá no eixo Y. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Quem que é o meu ponto A? Eu sempre faço essa pergunta para vocês. Quem que é o ponto A no plano cartesiano? Ele é XA, YA. Quem é o ponto B no plano cartesiano? XB, YB. Certo? E o que é que eu quero descobrir aqui, pessoal? Quero descobrir o ponto médio. Eu quero descobrir o ponto M. Mas antes de dar as coordenadas desse ponto, vamos lembrar o que é o ponto médio. O que é o ponto M? O ponto médio é o ponto que divide o segmento AB em duas partes de mesma medida. Então, para ficar um tracejado legal aqui, pegar a régua. Então, o que eu sei? Eu sei que o ponto médio está aqui na metade do segmento. Então, eu sei que ele tem, pessoal, vamos lembrar
que qualquer ponto no eixo do plano cartesiano tem coordenada x e coordenada y. Então aqui o ponto médio está aqui, certo? Está aqui o ponto médio e ele tem coordenadas xm e coordenadas xm e coordenada ym. Agora, pessoal, eu quero dar um jeito da gente calcular esse ponto. Quero saber quem que é o xm e quem que é o ym. Certo, pessoal? Vamos lembrar da fórmula? Como que eu calculo o meu ponto xm? Vamos deixar até de outra cor. Aqui está tudo bagunçado. Certo, pessoal? Como que eu calculo mesmo, pessoal? Quero descobrir quem que é o meu xm. Quero descobrir esse xm. Ficou claro demais? Vocês não vão enxergar. Vamos continuar com a caneta preta. Certo? Então, quem que é o meu xm? Lembra qual que é a fórmula? Você vai pegar o x do A, pegar o x do B, vai somar e dividir por 2. Certinho? E da mesma maneira, nós vamos calcular o ym. Quem que é o ym? O ym é o y do A mais o y do B. Vocês vão somar e dividir por 2. Certinho? Vamos fazer exemplos aqui, né? Vamos para o exemplo que é o que importa. Vamos lá, pessoal, aplicação da fórmula. Como é que a gente aplica essa fórmula aí? Ó, determine o ponto médio do segmento AB representado abaixo. Tem o segmento AB. Qual que é a minha falha aqui? Não falei quem que é o A, não falei quem que é o B. O ponto A vou definir como esse ponto aqui. E o ponto B lá na frente. Pessoal, para usar a fórmula do ponto médio, eu preciso saber quem que é o ponto A e preciso saber quem que é o ponto B. Quem que é o ponto A? Ponto A a gente sempre sabe, pessoal, que você conhece um ponto quando você conhece as coordenadas dele. Então, por exemplo, quem que é o ponto A? Olhando para o x é 1. Quem que é o ponto B? Olhando para o y é 2. Certinho? Vamos olhar para o ponto B. Quem que é o ponto B? Quem que é o x do ponto B? 9. Quem que é o y do ponto B? 4. Certinho? O que eu quero descobrir? Determina o ponto médio. O ponto médio é isso aqui, ó. M, xm, ym. Mas o que eu acabei de falar para vocês? Que tem a fórmula. O xm eu consigo calcular fazendo xa mais xb, somando, né? Quer dizer, já estou somando xa mais xb, já é uma soma e vou dividir por 2. Quem que é o xa mais o xb? Então, xm é igual xa, que é 1, mais xb, que é 9, soma e divide por 2. 1 mais 9, 10. 10 dividido por 2 igual a 5. Certo? E o ym, quem que é? 2, que é o y do A, mais 4, que é o y do B, soma e divide por 2. Aí, como que vai ficar isso aqui? 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. Então, como que eu concluo o meu exercício? Escrevendo. O ponto M é igual a 5e3. Beleza? Agora, pessoal, vamos lá. Mais um exercício. Nesse caso, vocês sabem o que a gente já comentou, né? O que eu sempre comentei com vocês, que na geometria analítica, o legal é você fazer exercícios que você não conhece a figura. Então, por exemplo, determine em cada caso as coordenadas do ponto médio. Então, eu quero saber quem são as coordenadas do ponto médio do segmento AB. O segmento existe, mas ele não está desenhado.
Os pontos estão aqui. Então, como que eu calculo aqui? Xm igual 2 mais 14, certo? 2 mais 14, por quê? X do A mais do X do B. Soma e divide por 2. 2 mais 14, 16. 16 sobre 2 é 8. Certinho? Vamos agora para o YM. YM, quem que é? 5 mais 1. Soma, divide por 2. 5 mais 1, 6. Dividido por 2 igual a 3. Então, o ponto médio possui coordenadas 8 e 3. Certinho? Vamos agora fazer aqui o item B. O item B, como que eu faço? Mesma coisa. O YM é igual a... O que eu fiz errado aqui? Comecei pelo Y. Tanto faz, mas eu vou começar pelo X. Certo? Então, quem que é o XM? XM você faz o seguinte. 1 mais 5. Soma, divide por 2. 1 mais 5. 3. Não. 3. 3 é o resultado final, né? 1 mais 5, 6. Dividido por 2, 3. Certinho? YM agora. YM é igual menos 7 com menos 2. Menos 7 mais menos 2. Estou devendo 7, estou devendo 2, estou devendo 9. Então, 9 sobre 2. Quem que é o ponto M aqui, então, no caso? Ponto M, que é o que eu não fiz aqui, já nem cabe direito, né? Nesse exercício, quem que é o ponto M? 8 e 3. Nesse caso, quem que é o ponto M? 3 e menos 9 sobre 2. Certinho?